Bom, alunos, vamos aqui então resolver a letra B, né? A letra B diz o seguinte, tá, pessoal? Quantas vezes entre 2020 e 2040 f, tá, pessoal, a função atingirá o seu valor mínimo, certinho? E qual será esse valor? Então são duas perguntas, tá, pessoal? Quantas vezes, né, entre 2020 e 2040 a f vai atingir o seu valor mínimo, certinho? Pessoal, eu quero que vocês prestem muita, mas muita atenção na resolução desse exemplo, tá certo? Porque esse letra B, ele tem uma ideia diferente daquilo que eu já trabalhei com vocês até então, certinho? Bom, galera, vamos lá para a resposta então dessa letra B, certinho? Nós estamos aqui na letra B, certo? Pessoal, veja bem, o cosseno, tá? Ele tem valor mínimo. Ele tem valor mínimo onde, pessoal? Onde é que é o valor mínimo, tá? Do cosseno? Pessoal, o valor mínimo do cosseno, né? Ele é normalmente mínimo lá no π. Concorda com essa ideia? Então vejam bem, pessoal, você tem aqui o ciclo trigonométrico, certinho? Nós temos aqui o ciclo trigonométrico, tá? Deixa eu destacar aqui os pontos, né, pessoal, os ângulos notáveis, né, pessoal, que é o 0, 90, o 180, o 270 e o 360 graus. Então percebam, pessoal, que o valor mínimo dele é onde? É no π. Isso, né, se a gente começou aqui a caminhar, tá, ó, π sobre 2, deu π, valor mínimo do seno, que é o menos 1, né? Seno não, pessoal, desculpa, do cosseno. E aí, vejam bem, pessoal, se você continuar andando aqui, ó, dando voltas no ciclo, perceba que eu cheguei no 2π, correto? Tá, então olha, eu já dei uma volta completa, certo? Se eu dei uma volta completa, tá, pessoal, o que significa? Eu posso dar mais voltas, não posso? Então vejam que agora eu vou dar mais uma outra volta completa, ó, vou começar. Então percebam, pessoal, o seguinte, que eu já estava no π, cheguei no valor mínimo lá no π. Aí eu continuei, tá vendo? Então aqui foi o 2π, certo? Aí o que acontece, pessoal? Para me voltar para o valor mínimo, vocês concordam então que eu andei 3π? Ah, veja bem aqui então, pessoal. Então vejam que o valor mínimo pode ser encontrado no π, que é quando você caminha só até aqui. Se você continuar caminhando, dá 2π. Se você continuar caminhando, você andou mais 1π, ou seja, 2π mais 1π, 3π. Bom, pessoal, percebam também que se você continuar caminhando, né, você está no 3π. Aí vamos lá, ó, 3π. Aí o que acontece? 4π. Se você continuar caminhando, você volta para esse mesmo ponto, que é o 5π. Ou seja, então quer dizer que você tem aqui também, olha, no π, no 3π, no 5π, você sempre vai ter o valor mínimo para a função cosseno. Do mesmo modo, se você continuar caminhando, né, pessoal, ó, 5π. Se você chegar aqui, você já chegou 6π. Né? Foram 3 voltas completas, dá 6π. Aí você vai caminhar mais um pouco, você vai chegar lá no 7π. Lá no 7π, pessoal, você tem o que também? Novamente, você tem o valor mínimo da função, que está bem aqui. Ou seja, pessoal, o valor mínimo ele é encontrado quando se tem π, quando se tem 3π, quando se tem 5π, certo, pessoal? Quando se tem 7π e assim por diante. Quantas vezes forem necessários, certinho, pessoal? Agora veja bem, pessoal, o que tem que acontecer aqui, tá, na minha função para que eu atinja o 3π, para que eu atinja, né, para que eu atinja o π, o 3π, o 5π, o 7π e assim por diante, tá, pessoal? Então a ideia aqui é o seguinte, pessoal, olha, para que π sobre 3x, tá, pessoal, seja, olha só, pessoal, seja o π, seja o 3π, seja o 5π, o 7π e assim por diante, quem tem que ser o valor de x? Para que π sobre 3x seja isso, quanto, pessoal, a pergunta é, quanto deve valer x, né? A pergunta é essa, pessoal, quanto deve valer x, correto? Pessoal, vejam bem, para que esse resultado aqui, ó, para que tudo isso se transforme em π, né, se transforme nesse carinha aqui, por exemplo, quem é que tem que ser o x? Vamos raciocinar aqui? Pessoal, vejam bem então. Para que o π sobre 3x, tá, pessoal, se transforme, tá, pessoal, justamente no π, quem é que tem que ser o nosso x, galera? Veja bem, vamos multiplicar cruzado aqui? Então vai ficar assim, ó, πx, que é igual a 3π, correto? O π está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar assim, ó, 3π sobre π, certo, pessoal? Posso simplificar o π com π? Posso. Pessoal, e aí de cara o que a gente tem? A gente tem que o nosso x vai ser igual a 3. Ou seja, pessoal, em 2023, certo, galera? Nós vamos ter ali, tá,
um valor mínimo, certinho? Professor, o que eu tenho que fazer agora para atingir o 3π? Veja bem, pessoal, o que você vai fazer aqui agora? Você vai pegar aqui então, né? Eu quero que o π sobre 3x seja igual a quem, pessoal? A 3π. É isso que eu quero. Multiplica cruzado, pessoal. Então vai ficar assim, ó. πx, que vai ser igual a 9π. Concorda? Multiplicando cruzado. O π está multiplicando, passa a dividir. Então vai ficar assim, 9π sobre π, não é isso? E aí o π com π simplifica, tá, pessoal? Esse π com esse π simplifica. E observe, então, que nós vamos ter que o x vai ser igual a 9. E eu sei, então, aqui, ó, do início do exercício, né, galera? Eu sei o seguinte, que é o x está sendo somado com o ano de 2020. Então eu sei que vai ser lá em 2029, certo? Muito bem, então 2029 eu vou ter aí um outro valor, certo? Bom, pessoal, outro valor mínimo, ok? Bom, galera, então vamos lá. Agora, pessoal, eu tenho que fazer o seguinte, vamos continuar com o raciocínio aqui, olha. Quando é, tá, que eu vou atingir os 5π? Faça o mesmo cálculo aqui agora, tá, galera? Nós vamos fazer o seguinte, então, ó. Eu quero que o π sobre 3x, tá, pessoal, seja igual ao 5π, certinho? Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter aqui, ó, πx, que é igual a 15π, né, galera? Então, aqui vai ficar assim, ó, 15π, certo? Sobre 3, certinho? Opa, aqui sobre 3, né, pessoal? Nem tem isso aqui agora, tô bugando aqui. O π tá multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar assim, ó, 15π sobre π, tá, pessoal? O π com π pode simplificar, e aí ficou x igual a 15. Pessoal, perceba então que 2020 mais 15 vai dar o ano de 2035, concorda? Professor, quando é que vai dar lá o 7π? Bom, bora fazer, né? Nós temos aqui, puxar aqui um pouquinho para o lado, tá, pessoal? Para a gente poder descobrir que ano que vai ser esse, certinho? Bom, pessoal, então eu tenho aqui, né? Opa, deixa eu pegar aqui uma caneta. Pessoal, então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, que o π sobre 3x, ele tem que ser igual ao 7π, certinho? Bom, pessoal, multiplicando cruzado, eu vou ter aqui, então, πx, que vai ser igual a 3 vezes o 7π, vai dar 21π, certo, galera? E aí o meu x vai ser igual a 21π dividido por π. Pessoal, o π com π simplifica, tá, pessoal? E aí eu tenho, então, que o meu x vai ser igual a 21. Pessoal, então vejam bem, o que eu tenho aqui agora? Pessoal, então eu vejo, tá, que eu vou ter, então, o ano de 2023, tá, pessoal? Que vai ser aqui o 2020, tá? Eu vou ter aqui, pessoal, 2020. Opa, que 2 horrível. Meu Deus. 2020 mais o 3, que vai ser lá o ano de 2023, correto, galera? Eu vou ter aqui o ano de 2020, tá? Mais o 9, então que vai ser 2029. Eu tenho aqui o ano de 2020, tá, pessoal? Mais o 15, que vai dar então 2035, né, galera? 2035. Eu tenho aqui o ano de 2020, tá, pessoal? Mais o 21, que vai dar o ano de 2041. Mas se a gente observar bem, a pergunta do exercício foi a seguinte, tá, pessoal? A pergunta desse exercício era entre 2020 e 2040, certo? Bom, pessoal, o que isso significa? Significa, então, que esse valor aqui, ó, eu não vou aceitar esse valor, tá bom? Ou seja, foram apenas, tá, pessoal, os anos de 2023, 2029 e 2035. Professor, por que você calculou lá o igual a 7π? Ora, porque eu não sabia que valor que ia dar, né? Poderia ter dado 2039, por exemplo. Podia ter dado justamente o 2040, não sei, né? Então, a gente teve que calcular para garantir, tá, pessoal, que esse cara aqui, ó, a gente vai aceitar ou não aceitar esse cara, né? Então, o exercício disse entre 2020 e 2040 é para aceitar isso, certo? Então, são 3 anos, né? São quantos anos, né? Então, foram 3 vezes, tá, pessoal? Foram 3 vezes, certinho? Bom, lembrando ainda que o exercício vem aqui agora e pergunta pra gente, e qual foi esse valor, né? Então ele pergunta qual é esse valor mínimo, tá, pessoal, da nossa função. Pessoal, vamos aqui entender, o que é esse valor mínimo? É eu pegar no lugar do meu cosseno de π sobre 3x e colocar lá o valor mínimo da função cosseno, que é o menos 1, e fazer os cálculos, não é isso? Então vai ficar 400 mais 18, que multiplica, né, pessoal, o nosso menos 1. Puxando aqui para o lado, então, né, pessoal? Respondendo aqui a última questão, né? Eu tenho que a minha f de x, então, né, pessoal? Vai ser igual, né, a 400 mais 18 vezes o cosseno de π sobre 3 e aqui o x, correto? Bom, pessoal, só aqui eu já esqueci se essa função está correta.
é 400 mais 18 π sobre 3x, tá correto, né, galera? Então esse é o cálculo. Eu quero, pessoal, calcular o F mínimo, não é isso que eu quero calcular? Então vai ser aqui 400 mais 18. Pessoal, quando eu estou pedindo o F mínimo, basta no lugar de tudo isso eu colocar o valor mínimo, tudo bem? Quem é o valor mínimo, pessoal, nesse caso? O valor mínimo é o menos 1, então nós vamos colocar aqui o menos 1. E aí vai ficar assim, pessoal, o F mínimo, certo? Vai ser o 400 menos o 18, certinho, pessoal? E aí, galera, quanto que vai ser esse F mínimo nosso? Pessoal, quanto que vai ser o 400 menos o 18, pessoal? 400 menos 18, né? Vai dar aqui, então, 382 milhões de dólares, certinho? Ou seja, entre 2020 e 2040, foram 3 vezes que teve o valor mínimo. E esse valor mínimo era justamente, tá, pessoal, o 382 milhões de dólares. Beleza, pessoal?